Começa agora na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor. Boa tarde, amigos ouvintes. Estamos começando mais um programa. Hoje vamos continuar com a nossa série de estudos. Na verdade, ainda não aquela série sobre mediunidade que eu estou fazendo, mas dando continuidade àquele estudo que nós fizemos no programa passado sobre o que ocorre no momento do desencarne, da morte, no caso de doentes terminais. Eu falei no programa passado, então, no caso de uma pessoa que está aí em fase terminal de uma doença, está desencarnando, o que pode ocorrer nesse processo aí? Tá? Se você perdeu esse programa, acesse o site da Revista Cristã de Espiritismo ou o nosso canal no YouTube, porque lá a gravação está disponível. Então pega a caneta, pega um papel, porque eu vou passar para vocês direitinho o nosso site, para vocês visitarem e ouvirem o programa. E eu também vou passar para vocês o dia e horário da nossa próxima palestra e tratamento espiritual e energético lá no nosso núcleo. Então, vai se preparando, pegando tudo aí na mão para depois não ficar uma correria. Então, vamos continuar falando um pouquinho sobre essa questão do momento da morte. Claro que isso é um assunto muito amplo, muito complexo. Eu estou aqui dando uma base, porque eu sei que muitos ouvintes são leigos no assunto. Então eu estou dando aqui uma diretriz, uma base, para depois vocês pesquisarem, procurarem aprender mais, ok? Eu vou usar hoje, como base, um trecho, o capítulo 3 do livro 2º, do Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, ok? Então, apesar do nosso programa ser universalista, ou seja, a gente procura aprender com as mais variadas doutrinas, eu mesmo sou um livre pensador, procuro basear meu aprendizado não apenas em literatura, em doutrinas, mas, sobretudo, nas minhas experiências, seja por clarividência, seja experiências em desdobramento, né? Em projeção astral, seja experiências mediúnicas. Eu procuro me basear muito nas minhas experiências e não apenas em livros. Porém, é claro que os livros eles podem nos dar uma diretriz, podem confirmar aquilo que a gente observa. Mas aqui eu tenho uma mentalidade muito aberta. O fato de eu usar aqui como base o Livro dos Espíritos não quer dizer que eu concorde com tudo, tá? Porque uma doutrina ela é feita por homens, ainda que esses homens sejam desencarnados, mas são seres humanos, são espíritos de almas que viveram na Terra. Portanto, ninguém é perfeito, todo mundo está no caminho da descoberta das realidades espirituais, ok? Bom, mas eu acho que a doutrina espírita ela é muito boa para quem quer ter uma visão bem básica, genérica dessa realidade espiritual. Então, como eu sei que muitos ouvintes são leitores das minhas revistas, têm uma noção básica de espiritismo, eu vou usar como base aqui o Livro dos Espíritos, de Allan Kardec, que é sim uma grande obra, como todos os livros de Kardec merecem ser estudados, aprofundados, tá? Vale a pena sim estudar a obra de Kardec, com certeza, não há dúvida. Mas muitas informações, elas foram complementadas, elas foram mais esclarecidas por outros médiuns e escritores ao longo do tempo. Não dá para você ficar só em Kardec, mas Kardec ele dá sim uma diretriz inicial muito interessante, tá? Bom, vamos lá. Já deu tempo aqui para quem tem o Livro dos Espíritos pegar o Livro dos Espíritos. Então, pegue aí você que tem o Livro dos Espíritos, pegue na questão 163. Questão 163, perturbação espírita. Olha, Kardec ele perguntou o seguinte: a alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? E a resposta foi: por meio dos médiuns, né? Principalmente das irmãs que serviram como médiuns
para Kardec montar a codificação, a resposta que os espíritos deram foi: consciência imediata não é bem o termo. Ele passa algum tempo em estado de perturbação. Então veja bem, esse estado de perturbação que o espírito passa logo após ele morrer, ele desencarnar, vamos dizer assim, é uma adaptação, porque a consciência ela estava focada no corpo carnal, no corpo físico denso, nesse plano da realidade mais densa, mais material. Quando há o desencarne, a consciência ela começa a focar onde? No plano astral mais próximo ao físico. Tá? Para a maioria das pessoas é no plano astral mais denso, mais próximo da nossa realidade, no mundo espiritual mais próximo da nossa realidade. Por quê? Quando a gente fala em mundo espiritual, nós não estamos falando numa coisa simples. O sujeito morreu, está no mundo espiritual, como se fosse algo muito nivelado, que nem aqui na Terra. Por exemplo, aqui no nosso plano físico, você pode ter pessoas muito evoluídas, num nível de lucidez, de evolução muito alto, interagindo com pessoas muito primitivas. Por quê? Porque o corpo físico, o corpo carnal, o corpo denso, ele permite essa interação de espíritos que estão em níveis de evolução muito distintos. Então, o corpo físico, ele funciona como uma âncora que nivela um espírito altamente iluminado, possibilitando que esse espírito interaja com um outro muito primitivo. Por exemplo, vamos pensar nos grandes mestres que reencarnaram aqui ou que encarnaram aqui, como Siddhartha Gautama, o Buda, como Jesus, como outros grandes mestres, né? Jesus ele interagiu com pessoas extremamente desequilibradas, violentas, egoístas. Obviamente que isso foi possível porque Jesus estava ligado a um corpo físico. Então o nosso corpo físico ele serve como uma ancoragem, possibilitando que seres altamente iluminados interajam com seres ainda muito primitivos ou medianos, né? Quando você desencarna, quando há o rompimento desses laços energéticos. Quando eu falo laços energéticos, eu estou falando um termo utilizado no movimento espírita. Quando há o rompimento dos laços energéticos que unem o corpo, a alma ao corpo, o que acontece? A alma, a consciência que se manifesta e que estava polarizada no corpo físico, ela vai começar a se manifestar naquele plano de realidade que é mais próximo ao nível dela. Se é um espírito muito evoluído, em questão de minutos, ele vai estar interagindo no plano espiritual mais iluminado, mais evoluído. Mas no nosso caso, não. No nosso caso, quando a gente morrer, a gente vai interagir naquele plano espiritual mais próximo do plano físico, ok? Porque o plano espiritual ele não é como o plano físico, ele possui várias graduações. Por exemplo, os espíritos que interagem, muitos espíritos, vou explicar melhor. Muitos espíritos, pessoas que morreram, elas só enxergam o plano físico. Não é porque o sujeito morreu que ele vai enxergar o plano espiritual, ele vai ver o futuro, o passado, de uma hora para outra, ele vai interagir com mentores espirituais. Não. Muitos espíritos não conseguem perceber a presença dos mentores espirituais, porque eles não estão no mesmo nível de lucidez, de equilíbrio. Ou, como os espíritas gostam de dizer, eles não estão no mesmo nível moral, vamos dizer assim, né? Usando um termo bem espírita. Não estão no mesmo nível moral. Então, muitos espíritos desencarnam
E eles não conseguem perceber a presença dos mentores espirituais. Somente quando eles fazem uma prece, por exemplo, e elevam o seu padrão psíquico e emocional, aí sim, eles conseguem começar a interagir com os chamados mentores espirituais. E isso também com nós aqui encarnados. Para eu poder dar passagem por meio da mediunidade para um espírito guia que se manifesta através de mim, eu tenho que me elevar. É um trabalho de equilíbrio, tá? Não é assim tão fácil. Porque nós ainda somos espíritos muito medianos. Então, é muito importante vocês entenderem isso. Quando há o desencarne, você vai se manifestar no plano espiritual. No plano espiritual mais próximo daqui do físico, dependendo do espírito. Se for um espírito iluminado, não, mas no nosso caso, sim. Essa transição da consciência que estava focando no corpo físico, de repente vai interagir com o plano espiritual, essa transição, muitas vezes ela é acompanhada de um estado de perturbação, de confusão mental. É um processo de adaptação. E tem espírito que nem se toca que morreu. Eu não lembro se eu contei aqui no programa passado, mas eu me lembro que eu contei recentemente numa das minhas palestras lá no nosso espaço. Tem um amigo meu que é médium, clarividente, ele já esteve aqui no programa, que é o Guilherme Romano. E o Guilherme conta no livro dele, onde ele conta um pouquinho da história da vida dele. Ele conta nesse livro que certa vez ele estava andando de carro, ele era criança, estava andando de carro com a família, e na rua, logo lá na frente, houve um acidente de moto fatal. O sujeito morreu de moto naquele acidente. E ficou congestionado o trânsito. E assim que o Guilherme com a família dele passaram de carro, o Guilherme era uma criança, quando ele olha, o sujeito que tinha morrido no acidente de moto estava dentro do carro dele. Se eu não me engano, era uma Fiorino, ele conta, e ele estava na parte de trás. E ele começa a chorar, e a mãe dele pergunta, mas o que aconteceu? E ele era uma criança, ele estava super assustado, é óbvio. E ele fala, mãe, tem um sujeito aqui dentro do carro, todo machucado. E aí a mãe dele fala, vamos conversar com ele. Eles eram espíritas. Isso facilitou muito, né? Vamos conversar com ele. E o Guilherme começa a conversar com esse espírito. E o espírito fala, o que eu estou fazendo aqui? Não estou entendendo, o que está acontecendo? Quem que me colocou aqui dentro desse carro? E ele vai conversando, olha, você sofreu um acidente, você está todo machucado, você morreu. E ele, para com isso, garoto, e começa a se irritar com ele. E o Guilherme fala, coloca a mão na sua cabeça, olha o estado que está a tua cabeça, olha o buraco que tem aí, você se machucou muito, você morreu, você acabou de morrer. E o sujeito vai passando a mão, vai vendo sangue, até que o espírito aceita que ele tinha acabado de morrer. Fala, mas como? Se eu estou vendo o meu corpo aqui, como é que eu morri? Sim, mas o teu corpo físico de carne está lá no asfalto, caído no chão. Esse teu corpo que você está vendo é o corpo astral, é o perispírito. Não é o corpo carnal. E aí o Guilherme vai e começa a explicar para ele, olha, vamos fazer uma prece. E aí eles começam a fazer uma prece, o espírito demorou em aceitar, porque ele não era religioso. Não quero, vamos fazer. E eles fazem uma prece, e aí então, nesse momento, eles começam a chorar, emocionados, e um guia espiritual aparece dentro do carro, e, na verdade, o guia já estava lá. Foi o guia que levou esse espírito que acabou de morrer lá. Por quê? Aquele sujeito ele estava tão preso à matéria que ele não iria conseguir interagir com os guias espirituais. Então, o Guilherme ele serviu como âncora naquele momento devido à clarividência dele, à mediunidade dele, né, à paranormalidade. Ele serviu como âncora. O guia espiritual colocou ele lá em contato, ele dialogou com o espírito. Quando aquele espírito fez uma prece, procurou elevar o sentimento dele, se abrir para o mundo espiritual, foi que o guia espiritual apareceu. Na verdade, eles perceberam o guia espiritual, porque ele já estava lá. E então o guia espiritual levou esse espírito para um hospital espiritual para receber tratamento. É mais ou menos assim que funciona.
Tá? Eu vou trazer o Guilherme Romano novamente aqui no nosso programa em maio. Eu já agendei com ele, ele está para voltar aqui em maio, então não percam, ok? No finalzinho de maio o Guilherme está voltando. E é assim mesmo, gente. Tem espírito que morre de uma hora para outra, diferente do programa passado. No programa passado eu falei daqueles casos de espíritos que estão num processo de doença terminal, que os órgãos estão enfraquecendo, o corpo está enfraquecendo, aí aquela pessoa já começa a gradualmente a perceber o plano espiritual. Então aquele sujeito que está com uma doença terminal, de repente ele acorda na cama e fala: nossa, minha mãe que morreu há muitos anos está aqui. Eu estou vendo ela aqui. E quem não é espírita ou não tem nenhum conhecimento sobre mediunidade, clarividência, vai falar: não, você está tendo uma alucinação. E eu falei: pode ocorrer alucinação? Sim, pode ocorrer. Mas em muitos casos não é alucinação. É que aquele doente terminal, por ele estar se desligando do corpo, a consciência dele já está focando no mundo espiritual. Então ele já começa a perceber o mundo espiritual como um clarividente. A diferença é que ele não é clarividente, mas naquele momento está abrindo a clarividência dele. Devido ao quê? Os laços que unem o corpo à alma estarem se enfraquecendo. Então, nesse caso, é outra história. Hoje, no programa de hoje, eu estou falando mais dessas mortes que ocorrem de uma hora para outra, quando o corpo está cheio de vitalidade. Então, o sujeito ele passa aí por um momento de muitas vezes de perturbação, tá? Quer dizer, provavelmente esse espírito, depois que o Guilherme conversou com ele, provavelmente os guias iam colocar ele para dormir. Sim. Tá? E aí ele vai passar por um processo de adaptação. É comum isso, ok? Eu já passei também por momentos de auxílio a espíritos que tinham acabado de morrer. No meu caso, que eu ajudei, foi uma garota que tinha morrido de overdose. E os espíritos me levaram até ela, fora do corpo, no umbral, né? E ela estava num lugar muito escuro, cheio de gente caído no chão. Pessoas caídas no chão. Sabe aquela cena do filme Nosso Lar, de André Luiz, quem assistiu? Foi mais ou menos aquilo. Eu fui para uma região dessas, fora do corpo, em desdobramento. E eu caminhava, e os espíritos caídos no chão, puxando a minha perna, gemendo, assustados. Puxando a minha perna não para me fazer mal, mas assustados, pedindo ajuda. E eu fui caminhando nessa região escura. Junto de mim estava uma equipe espiritual, eu não estava sozinho. Em determinado momento eu me sentei, olhei e na minha frente tinha uma jovem. Ela me viu e ela estava muito assustada. Ela não via os guias espirituais, ela não conseguia interagir com o nível dos guias espirituais. Porém, como eu estou encarnado, quando a gente sai do corpo, a gente carrega muito da nossa energia vital. Então, quando uma pessoa encarnada está fora do corpo, ela traz energia vital para o perispírito, para o corpo astral. Isso possibilita que espíritos ainda densos interajam com a gente. Então a gente acaba servindo de isca, de gancho, de âncora para esses espíritos densos ainda. Então essa menina ela tinha acabado de morrer e me foi passado que era de overdose. E aí ela veio até mim, me abraçou e foi sugando minha energia e eu fui perdendo a consciência e acordei dentro do meu corpo já de volta no meu quarto. Então eu fui levado nesse local para auxiliar essa menina, tá? Então muitos espíritos que morrem de uma hora para outra, eles precisam dessa ajuda, ok? Então tudo na natureza é gradativo, as coisas não acontecem assim, eu vou morrer, vou virar um ser de luz no espaço, não. Você vai morrer, você vai olhar, você vai ver que você está com o mesmo corpo. Porque é tudo muito próximo. Você não vai virar um ser de luz só porque você desencarnou. É um processo as coisas. Ok? Olha, na questão 164 do Livro dos Espíritos diz assim: todos os espíritos experimentam no mesmo grau e durante o mesmo tempo a perturbação que se segue a separação da alma e do corpo?
Então, essa perturbação, ela é igual para todo mundo? Que o espírito experimenta quando ele desencarna? A resposta que eles deram foi: não. Isso depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, visto que já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que o homem carnal, aquele cuja consciência não é pura, conserva por tempo mais longo a impressão dessa matéria. Então veja bem, conforme você vai se equilibrando, e quando eu falo se equilibrando, não é simplesmente ter o conhecimento do espiritismo, da Umbanda, sabe, fazer trabalho de assistência social, não é só isso. Se você é uma pessoa mal resolvida, se você é uma pessoa que não se conhece direito, não sabe por que você vive irritada, se você não consegue se libertar dessa tua mágoa, se você não consegue trabalhar em você, seus sentimentos, suas emoções, se você não consegue entender o que te irrita, o que te causa medo, ansiedade, se você não trabalha o autoconhecimento no dia a dia e não procura fazer uma reforma íntima, um trabalho de renovação interior, você vai morrer e você vai continuar perturbado. E pior, viu? E pior. Então tem gente que acha que cometendo suicídio vai se livrar dos problemas. Não vai piorar. Porque ainda que você esteja perturbado, se você tem um corpo carnal, esse corpo te ajuda a te dar uma ancoragem aqui no plano físico. Se você desencarna muito perturbado, e aí, se não tem mais um corpo que sirva de ancoragem? Então você vai ser atraído para lugares de muito desequilíbrio. Regiões de trevas, de umbral. Claro que isso não é eterno. Claro que você vai receber ajuda, o amparo e vai ser encaminhado em determinado momento para uma colônia extrafísica. Claro, essa história de inferno eterno, isso não existe, tá? Mas é importante que você procure fazer o teu trabalho de autoconhecimento, para que quando vier o desencarne, você esteja preparado, para que esse processo de perturbação não dure muito tempo, tá? Vamos ver aqui. Deixa eu ver um outro trechinho. Que nem, vamos ver uma outra questão. O conhecimento do espiritismo exerce influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E a resposta é: uma influência muito grande, uma vez que o espírito já compreendia antecipadamente a sua situação. Mas a prática do bem e a pureza da consciência são os que exercem maior influência. Então, assim, conhecimento apenas sobre a realidade do mundo espiritual não é o suficiente. Você tem que se conhecer e se trabalhar como ser humano, para ser um ser humano equilibrado, já em vida carnal, ok? É mais ou menos o que eu tinha falado agora há pouco. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Essa é a questão 156. E os espíritos respondem: algumas vezes, na agonia, a alma já deixou o corpo e não há mais do que vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, entretanto, lhe resta ainda um sopro de vida. O corpo é uma máquina que o coração movimenta. Existe enquanto o coração faz circular o sangue nas veias, e para isso não necessita de alma. Esse caso aqui dessa resposta, por exemplo, é o caso de morte cerebral. Muitas vezes, quando há morte cerebral, não tem como a pessoa continuar encarnada. Ah, mas o corpo está funcionando, mas é uma vida orgânica. Tá? Muitas vezes em estados de coma profundo, o espírito ele nem está no corpo, né? Aquela pessoa que passa anos em coma, você acha que ela vai ficar o tempo todo grudada no corpo lá? Não. Muitas vezes esse espírito ele passa mais tempo já interagindo no mundo espiritual do que no corpo.
Ele ainda está ligado ao corpo, mas ele passa mais tempo no plano espiritual, interagindo no plano espiritual, do que acordado. Então, geralmente, quando a pessoa passa anos em coma, ela passa mais tempo na vida espiritual, vamos dizer assim, tá? Do que lá, grudada no corpo. E num caso de morte cerebral, também. Às vezes ela já está sendo recolhida, encaminhada para um hospital espiritual, o que há é apenas a vida orgânica. Ela ainda pode estar ligada ao corpo, mas ela já não está mais interagindo naquele corpo. Gente, isso é muito complexo, vale mais estudos. Eu vou publicar algumas matérias na nossa revista. Estudem também o Livro dos Espíritos. Deixa eu divulgar rapidinho, anote aí. Dia 8 de maio, sexta-feira que vem, 8 de maio, a partir das 19h30 às 21h30. Não chega em cima da hora, por favor. Tenta chegar a partir das 19 horas, porque a palestra começa às 19h30. Tá? Tenta chegar um pouco antes, ok? Eu vou fazer uma palestra sobre algum tema espiritual. Talvez eu dê continuidade a esses estudos que nós estamos fazendo aqui na rádio. Depois nós teremos um trabalho de harmonização espiritual que eu vou ensinar a vocês. Eu vou fazer em grupo com vocês. E depois vocês vão receber passes. Tá? Nosso núcleo não é um centro espírita. Lá nós temos auxílio de espíritos da Umbanda, de várias correntes espirituais. É um núcleo universalista. Tá? Não é apenas espírita. Então vocês vão gostar muito. Tá bom? Nós temos todo um amparo espiritual lá. A gente tem um estudo muito amplo. Anote nosso endereço. Rua Falck Giannini. Eu vou soletrar. F-A-L-C-H-I. Falck Giannini 515. É uma travessa da Rua do Orfanato. Tá? Você pode descer no metrô Vila Prudente e se informa lá no metrô Vila Prudente. Como eu chego na Rua Cananéia ou na Rua do Orfanato? Você vai subir a Cananéia ou a Orfanato, alguns quarteirões, e pronto. À tua esquerda, na Rua Falck Giannini, você entra à esquerda na Falck Giannini, você vai chegar no nosso espaço. Fica quase que na esquina, praticamente na esquina da Rua do Orfanato com a Falck Giannini. Tá? Tem dois bambus, assim, duas arvorezinhas na porta. Anote nosso telefone se você tiver mais dúvidas. 2645-4017. Tá bom? Leve 1 quilo de alimento não perecível, quem puder, para o nosso trabalho de assistência social. E lá nós temos uma pequena livraria. Nós vendemos nossas revistas. Lá eu vendo o meu CD de harmonização da aura, meu CD de bioenergia, com exercícios para você poder relaxar, se harmonizar. Você pode comprar o nosso CD lá no dia, tá bom? Pode comprar livros, revistas, e tudo que a gente arrecada com a venda de livros, CDs e revistas é para manter o nosso espaço. Então, leva lá um dinheirinho, tá? Leve um dinheirinho, leva cheque se precisar. Compre nosso CD, nossas revistas. E a nossa revista também está à venda nas bancas de todo o Brasil. Então, estude. Procura lá na banca mais perto da tua casa. Revista Cristã de Espiritismo. E Revista Caminho Espiritual. São as duas revistas que eu publico na banca de todo o Brasil. Nas bancas de todo o Brasil. Procure. O nosso site. www.rcespiritismo, tudo junto, rcespiritismo.com.br, tá bom? Para você pegar mais artigos e estudar mais. Fique na paz e até a nossa palestra dia 8 de maio às 19h30 ou até sábado que vem com mais um programa Música e Mensagem. Você ouviu na Mundial. Programa Música e Mensagem. O som que eleva a alma. Com Victor Rebelo. Olhe pra mim, preste atenção. Vou lhe contar uma história de amor.